Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a ler o profeta Oséias. Assim fala o Senhor: eles constituirão reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Então Deus está falando aqui do fato que na casa de Israel não é mais a dinastia de Davi que está governando. Então que Deus tinha feito a promessa a Davi e o seu povo traiu. Além disso, criaram ídolos de prata e de ouro para adorar. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão, minha cólera inflamou-se contra eles. Então é o tema da idolatria. Deus, no Antigo Testamento, ele vai falar ele próprio para o povo para fazer algumas imagens. Então, aqueles anjos para a Arca da Aliança, a serpente para curar o povo depois de ser picado, mas Deus que aconselha a fazer as imagens como memória da sua presença, é o Deus que não admite que o povo adote a idolatria dos povos pagãos. Então a imagem é recusada quando ela substitui o verdadeiro Deus. É isso que Deus não vai aceitar. Então, falando ao seu povo através do profeta, esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou-o, isso não é um Deus. Semeiam ventos, colhem tempestades. Por causa do abandono que tem do Senhor, esse povo vai sofrer. Então é essa idolatria, o distanciar-se da palavra de Deus, que já é um sofrimento imposto pelo próprio povo na sua história. Na verdade, quantas vezes na nossa história nós semeamos ventos e vamos colhendo as tempestades? Quantas vezes nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus? Seus altares resultam em um pecado, porque profanam a casa de Deus com cultos idolátricos e depois ainda querem fazer os sacrifícios para o Senhor, querem prestar um culto ao Senhor. Então Amós já falava que o culto que prestava não era aceito por Deus por causa da injustiça. E agora o profeta Oséias vai dizer: esse culto não é aceito por causa da idolatria. Então, na verdade, são duas dimensões que são evidenciadas, cada uma por um profeta. Se trai a Deus através do abandono que fazemos para com o nosso irmão, através da injustiça, se trai a Deus através da idolatria. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas esses foram considerados coisas que não lhes toca. Ignoram a palavra de Deus, não dão atenção, gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. E de novo vai se dizer, não os recebe porque, além de que são idólatras, não seguem, não escutam a palavra de Deus. Então Deus que fez tudo para com a sua amada, para com Israel, é o Deus que se sente traído, porque o povo abandona o verdadeiro Deus para seguirem os ídolos feitos pelas suas próprias mãos. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito, voltar para o local da escravidão, voltar para o local de sofrimento. O Salmo 113, nós assim rezamos hoje: é nos céus que está o nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata. Então faz um confronto entre o verdadeiro Deus, o nosso Deus, e os deuses que são dos povos pagãos, que são de ouro e de prata, feitos por obras humanas. Por isso, tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tem ouvidos, não podem ouvir. São mortos, não tem nenhum sinal de vida. Enquanto o nosso Deus é um Deus que é atento, que estabelece relação com o seu povo amado. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores que os fabricam e neles confiam? Confia, Israel, no Senhor,
Ele é teu auxílio e escudo. Confiarão no Senhor, Ele é teu auxílio e escudo. Dizer que é auxílio é aquele que está conosco. Dizer que é escudo é aquele que nos protege. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo. O ser mudo é um impedimento para anunciar o Evangelho. Sabem que até há não muito tempo atrás, quem era surdo e como consequência era mudo, não era destinatário da evangelização, porque se partia do pressuposto, a fé vem pela escuta, então se não pode escutar, não pode então ter fé. Então depois muitas congregações nasceram na igreja para se dedicar à evangelização dos surdos. Então quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e dizia: nunca se viu coisa igual em Israel. Então Jesus faz milagres que é uma novidade e que isso deixa todo mundo perplexo. Mas sabe que o ser mudo é também ser impedido de estabelecer relações, de manifestar opinião, de manifestar empatia, de criar comunidade, de ter uma vida comum dentro da sociedade. Então, Jesus dá a essa pessoa, a este mudo, a possibilidade de relação, a possibilidade de ter uma experiência de fé que é tocado por Deus e de poder anunciar. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ora, não podendo negar o milagre, era preciso destruir o inimigo, Jesus, de algum modo. Então, desacreditam a origem do milagre. Não podem dizer que o mundo não foi curado. Então vão dizer: é pelo chefe do demônio que ele faz. E o Evangelho de hoje termina com um resumo do ministério de Jesus. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus, que percorre cidades e povoados, que ele ensina aquilo que os apóstolos depois vão fazer, de estar nas sinagogas, e que ele faz, prega o Evangelho, e vai dizer o Evangelho do reino, a boa nova do reino. Quando nós escutamos a palavra Evangelho, a gente pensa num livro, mas a palavra Evangelho quer dizer boa nova. Jesus anuncia a boa nova do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. E é esse poder de anunciar por palavras e por gestos que Jesus passa para a sua igreja, enviando os apóstolos e que então passa também a nós. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, esse gesto misericordioso de Jesus, que vai, assim como Deus no Antigo Testamento vai dizer: eu mesmo vou ser o pastor do meu povo, isso se realiza com a encarnação do Filho de Deus. É Deus mesmo que vem ser o nosso pastor, porque ele vê que estão como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa é das poucas vezes que Jesus coloca uma intenção para a nossa oração. Então nós temos que rezar, irmãos e irmãs, nós temos que rezar pedindo ao Senhor operários para a messe, na consciência que quem trabalha para a messe deve saber que somos poucos, que devemos fazer aquilo que podemos fazer, que não é pedido de cada um de nós de salvar o mundo inteiro. O Salvador é um só. Então, que o Senhor é aquele que nos chama para o trabalho da sua messe, que nós devemos ser gratos por esse chamado, que não merecemos, mas é por amor que Ele nos chama. Rezarmos por aqueles que são chamados para que sejamos fiéis, mas peçamos ao Senhor. E em muitas famílias de igreja, nós temos sempre o pedido para que Deus suscite da casa do vizinho uma vocação e que não toque nos filhos da própria casa. Esses filhos não são teus, esses filhos são do Senhor, e eles também podem ser chamados para uma vocação específica na igreja. Rezemos, supliquemos para que o Senhor suscite entre os nossos jovens vocações.
na oração das ofertas de hoje, possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.